E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa última aula da nossa série sobre sustentabilidade na prática. Durante essa série, nós falamos sobre o desperdício de água, produção de lixo e pequenas atitudes que ajudam no meio ambiente. E hoje, nós vamos falar sobre um problema que está presente na rotina de praticamente todas as famílias: o desperdício de alimentos. Todos os dias, toneladas de comida são jogadas fora, enquanto milhões de pessoas ainda enfrentam fome e insegurança alimentar. Muitas vezes, o desperdício acontece sem que a gente perceba. Compramos mais do que precisamos, deixamos alimentos estragarem na geladeira, fazemos comida em excesso ou simplesmente jogamos fora aquilo que ainda poderia ser consumido. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, isso acontece dentro das próprias casas. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de um terço dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. E isso representa bilhões de toneladas de comidas perdidas todos os anos. E muita gente pensa, mas é só comida. Só que o problema vai muito além disso. Quando desperdiçamos alimentos, também desperdiçamos água, energia, transporte, combustível, trabalho humano, embalagens e recursos naturais usados na produção. Por exemplo, para produzir alimentos são necessários plantio, irrigação, colheita, transporte e armazenamento. Ou seja, quando jogamos fora, estamos desperdiçando todo o processo que existiu antes dela chegar até nossa casa. Segundo a FAO, cerca de 14% dos alimentos são perdidos antes de chegar aos mercados varejistas em todo o mundo. Pelo lado do varejo consumidor, estima-se que 931 milhões de toneladas, ou 17% do total de alimentos adquiridos em 2019, foram para o lixo das residências, supermercados, restaurantes e outros serviços alimentares, segundo os dados recentes da ONU Meio Ambiente. As perdas de alimentos estão localizadas nas fases de produção, armazenamento, embalagem e transporte, enquanto o desperdício faz parte das etapas de varejo e consumo. O compromisso do Brasil com a segurança alimentar e nutricional envolve o árduo trabalho de redução de perdas e desperdícios de alimentos ao longo da cadeia de produção e consumo, cujo enfrentamento requer o desenvolvimento e transferência de soluções tecnológicas, políticas públicas robustas alinhadas à economia circular e ações de educação e comunicação para a mudança comportamental. A redução das perdas e do desperdício de alimentos também significa gerar novas oportunidades de negócio. O desenvolvimento de políticas e o fomento às iniciativas públicas e privadas podem acelerar a revolução da economia circular por meio da inovação tecnológica e assim fortalecer a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico do Brasil. O desperdício de alimento no Brasil denuncia uma conta que não fecha. Todos os anos, o país desperdiça mais de 55 milhões de toneladas de alimento ao longo de toda a cadeia de produção. Nesse mesmo Brasil, 64 milhões de pessoas têm acesso restrito à comida, segundo os dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A fome e o desperdício são dois problemas independentes. Resolver o desperdício não vai ajudar diretamente quem passa fome. Entretanto, a diminuição do desperdício impacta em aspectos importantes para a garantia da segurança alimentar, como a sustentabilidade ambiental, para a redução de custos e a maior disponibilidade de produtos. Uma das principais causas do desperdício começa no mercado. Muitas pessoas compram por impulso, aproveitam promoções sem necessidade e compram mais do que conseguem consumir. Aí os alimentos ficam esquecidos na geladeira ou no armário até estragarem. Quantas vezes você já encontrou frutas passadas, verduras estragadas ou comidas vencidas no fundo da geladeira? Isso é muito mais comum do que parece. E é aqui que entra a primeira solução: um planejamento.
Antes de ir ao mercado, veja o que já tem em casa, faça uma lista, compre apenas o necessário. Isso ajuda a reduzir o desperdício, economizar dinheiro e organizar melhor a sua alimentação. Outra dica importante é: priorize alimentos que estragam mais rápido. Por exemplo, se você comprou frutas maduras, consuma primeiro elas. Uma geladeira organizada evita muitos desperdícios. Outro problema comum é preparar comida em excesso. Muitas famílias cozinham muito mais do que realmente precisam. E às vezes aquela sobra fica esquecida na geladeira e estraga e acaba indo para o lixo. O ideal é tentar equilibrar melhor as quantidades. E quando sobrar comida, armazene corretamente, reaproveite em outras receitas ou congele em pequenas porções para que você possa comer futuramente. Arroz, legumes e carnes e vários alimentos podem ser reaproveitados sem problema nenhum. Muitas partes dos alimentos também podem ser aproveitados. Cascas, talos e folhas que normalmente seriam descartados podem virar sopas, bolos, caldos, sucos e outras receitas. Além de reduzir o desperdício, isso também ajuda a economizar. O objetivo não é usar tudo obrigatoriamente, mas aprender a aproveitar melhor os alimentos. Falando em tópicos, para destrinchar melhor, seria assim: primeiro, faça uma lista de compras. Compre apenas o que precisa e evite fazer estoques desnecessários. O segundo é: verifique a validação dos produtos. Na hora de cozinhar, dê prioridade para alimentos que estão perto do vencimento. No armário e na geladeira, coloque os produtos mais antigos à frente e os novos atrás. O terceiro é: aumente a periodicidade das compras. Ir mais vezes ao supermercado ajuda a evitar o estoque desnecessário e o desperdício de alimentos, pois a compra será mais consciente. O quarto é: aproveite as promoções de forma estratégica. Substitua alguns produtos que consome no dia a dia pelo item em oferta. O quinto é: acondicione os alimentos corretamente. Utilize recipientes adequados para armazenar os alimentos na geladeira a fim de evitar proliferação de bactérias e o desperdício. O sexto é: congele as sobras. Se não comer tudo que preparou, congele para mais tarde, ou utilize as sobras como ingredientes em outras refeições. O sétimo é: aproveite os alimentos em sua totalidade. Diversas partes dos alimentos podem ser utilizadas nas preparações, como os cascas, talos, folhas e sementes. Não descarte apenas pela aparência. Se algum alimento natural apresentar aparência feia em algumas partes, corte-as e consuma o que sobrou. Também existe uma questão social muito importante. Enquanto toneladas de alimentos são jogadas fora, todos os dias milhões de pessoas ainda enfrentam dificuldades para se alimentar. Segundo relatórios da Organização das Nações Unidas, a fome ainda afeta milhões de pessoas em diferentes partes do mundo. Por isso, reduzir o desperdício também é uma questão de consciência social. Valorizar os alimentos é valorizar o trabalho, os recursos e as pessoas envolvidas em toda a produção. Acredito que por essa aula seja isso, um tema mais simples de se comentar e falar sobre ao longo dessa série, e nós falamos sobre muitas coisas durante toda essa série. Nós falamos sobre o desperdício de água, o excesso de lixo e o desperdício de alimento. E a principal ideia de todas essas aulas é simples, que pequenas atitudes fazem muita diferença. Você não precisa mudar o mundo sozinho, mas pode começar mudando alguns hábitos na sua rotina. Antes de terminar essa série, quero deixar uma última reflexão. Cuidar do meio ambiente não significa ser perfeito, significa tentar melhorar um pouco todos os dias. Economizar água, produzir menos lixo e evitar o desperdício de alimentos são atitudes simples, mas que geram impactos enormes quando muitas pessoas fazem a mesma coisa. E o desafio final dessa série é escolher pelo menos um hábito aprendido aqui e realmente transformar isso em uma parte da sua rotina. Espero que esse curso tenha sido bem aproveitado por todos vocês, que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo que foi passado. Espero que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Espero que realmente, do fundo do coração, que vocês tenham gostado. Eu agradeço infinitamente por toda a paciência no decorrer dessas aulas. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. E muito obrigado por me acompanhar
por toda essa série da sustentabilidade na prática. Tchau!